Glória a Deus. Antes de sentar, eu queria que as luzes fossem acesas e você buscasse alguém para cumprimentar, abraçar, celebrar a vida do seu irmão. Amém? Por favor. Obrigado, gente. Que coisa boa desfrutar desse tempo de louvor com vocês. Vocês podem sentar-se. Glória a Deus. Ainda tem uma segunda fila aqui com cadeiras vazias, se você quiser ficar mais próximo. Aleluia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tem uma única luz ali apagada, onde Alexandre está. Pede para acender. Ficar tudo iluminadinho. Amém. Glória a Deus. Coisa boa estarmos aqui. Março tem sido um mês gratificante. Limpeza com propósitos. Deus. E com propósito. Amém? Propósito é o modo pelo qual a gente faz a diferença no mundo. É o modo pelo qual a gente impacta esse mundo, a gente marca esse mundo. Propósito dá significado à nossa existência. E em um mundo com tanta gente vazia de significado, com tanta gente confusa em seus pensamentos, vivendo à deriva. Viver à deriva é sem prumo, sem rota. Pessoas que vivem de acordo com a maré, com o vento, com a correnteza, mas elas não têm uma definição a seguir, elas não têm uma direção a seguir. Elas se movem de acordo com o vento, de acordo com os impulsos que as circunstâncias dão para ela. Então, em um tempo desse, de pessoas sem direção, é importante falar sobre propósito, não é não? Você concorda comigo? Aleluia. Há uma frase que está no livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, que diz o seguinte: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E essa frase, ela indica mesmo alguém sem destino definido, alguém sem qualquer direção válida, e resulta numa falta de propósito, uma dispersão de energia, sabe? Pessoas que gastam energia com tanta coisa e elas correm para lá, correm para cá, mas chega um ponto na vida que ela diz: rapaz, o que foi que eu fiz da minha vida mesmo? Você já viu alguma coisa parecida em algum lugar? Pessoas que se envolvem em frustração na sua vida pessoal, na sua vida profissional e vivem em crise existencial. Para que eu nasci? Para que eu estou aqui? Será que o que eu estou fazendo vale a pena? Vive cercada de indagações, de perguntas que não têm resposta. Ela não encontra, na verdade, resposta. E no nível extremo, a crise existencial e a confusão de falta de propósito é tão grande que a gente vê gente se confundindo com o bicho e agora anda de quatro patas e diz: eu sou um cachorrinho. Não é IA, coisas que a gente às vezes vê na internet, tem sentido duvidoso, mas é algo que está acontecendo mesmo. Bota focinho e tal. E eu vi até, eu não sei se foi IA, gente, mas eu vi algo esses dias, que a moça estava imitando o cachorro, andando como um cachorro, e o cachorro foi lá e agrediu ela. E ela num instante ficou de pé e correu. Ela deixou de ser cachorro. Virou a chave, reconfigurou as configurações de fábrica. Mas no nível extremo, as pessoas têm se movido de maneira muito distorcida em relação ao padrão que Deus criou para que elas fossem. Vocês concordam comigo? Mas descobrir o propósito faz com que você aconteça, com que você seja
um tubarão na água, na sua performance perfeita, um leão na savana. Tire essas pessoas do seu ambiente, tire esses animais do seu ambiente e você vai ver que eles não conseguem atingir o seu propósito. O tubarão fora do oceano, ele é sushi, muqueca de cação. Um leão fora da savana é domesticado. Você já deve ter visto alguma coisa nos países árabes, pessoas que têm hábitos excêntricos, exóticos e criam leões e tigres. Você já viu isso? A questão é, como descobrir o seu propósito? Descobrir o propósito faz com que a gente aconteça, com que a gente não viva sem direção, com que a gente não viva à deriva, gastando energia naquilo que não presta, naquilo que não serve, e deixando de ser aquilo que a gente nasceu para ser. Amém? A questão é como descobrir o nosso propósito de vida. Você já parou para pensar? Todos nós fomos criados com um propósito. Todos nós somos uma resposta de Deus para esse mundo. Em particular, você é uma resposta de Deus para esse mundo. Você foi criado com um propósito nesse mundo. Você é único em meio a 200 milhões de espermatozoides. E eu estava analisando, essa comparação está muito só masculina, né? Mas a mulher, ela nasce com a reserva de ovários. E a cada mês, um ovário amadurece. Você é resultado do óvulo certo, com o espermatozoide certo. Deus te enviou a esse mundo com um propósito muito específico. Você é uma resposta de Deus para a geração que você veio. Você é importante. Em meio a esses 200 milhões de espermatozoides e a esse específico óvulo que desceu do ovário da sua mãe naquele tempo, veio você. As suas digitais são únicas em bilhões de... o mundo tem bilhão de pessoas. Bilhões de pessoas. A íris dos seus olhos te distingue de qualquer uma outra pessoa na face da terra. Você é muito especial. Amém? E Deus te enxerga individualmente. Entenda, você não está num culto humanista. O exaltado aqui não é você. O exaltado aqui é Deus que te criou com um propósito. Amém? Deus te enxerga individualmente. Ele te chama pelo nome. Ele conhece a sua vida. Ele sabe o que fez. Amém? Salmo 139, verso 13. Você pode ir lá, por gentileza. Você já chegou lá? Você que está nos acompanhando pelo YouTube, se envolve com a palavra, se conecta com aquilo que está sendo ministrado, vai alcançar o seu coração. Amém? E você que está aqui, fica por inteiro. Amém? Espanta o sono, fica forte, se anima com a palavra, porque ela é boa. Amém? Eu não estou falando do que eu estou falando, eu estou falando da palavra de Deus. Se abre para receber. Amém? Diz assim o texto: tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, quando eu era tecido na escuridão, e tu me viste quando eu ainda estava num ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os seus pensamentos, ou os seus propósitos, ou os seus desígnios a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. A gente precisa ter consciência, estar consciente daquilo que o Senhor pensa a nosso respeito. E veja, a nossa autoestima para com Deus é importante. O que nós pensamos de nós mesmos deve espelhar o que Deus pensa a nosso respeito. A gente precisa olhar para nós mesmos, inspirados naquilo que Deus nos vê. Em outras palavras, a gente precisa se enxergar como Deus nos enxerga. Amém? Oh, aleluia. A gente precisa se enxergar como Deus nos enxerga.
Deus nos criou para algo extraordinário, com um propósito extraordinário. E o indicativo acerca do nosso propósito é que quem reconhece o propósito que tem na vida não enxerga a si mesmo, mas ele compreende que a sua existência está ligada a algo maior. Isso vai ficar claro para você. Eu quero trazer alguns exemplos. Na década de 60, a Guerra Fria ela durou mais ou menos até os anos 90, mas na década de 60 o mundo estava marcado pela Guerra Fria. O mundo estava polarizado, então países, os Estados Unidos e os países aliados contra a União Soviética e aquela coisa. Um fazia uma arma poderosa, outro fazia uma mais poderosa ainda. Era a guerra armamentista, uma guerra de ameaça, de poderio bélico. Se você gosta de geopolítica, você deve saber disso. E nos anos 60, a União Soviética conseguiu orbitar, conseguiu colocar um homem em órbita. Foi Yuri Gagarin, um russo, alguém da União Soviética. E os Estados Unidos ficaram em polvorosa, porque disseram, olha, se a União Soviética conseguiu colocar um homem em órbita, obviamente de lá ele pode atingir o nosso país com um míssil. Eles mostraram a força de tecnologia que os americanos ainda não haviam conseguido. Isso provocou o engajamento do presidente John Kennedy. Você já viu a frase, a bala que matou Kennedy? Já viu? Não é do seu tempo, não? Pelo amor de Deus, pessoal, interage comigo. Não é do seu tempo? Dos mesmos criadores da última Coca-Cola do deserto. Então, Kennedy, que foi morto por uma bala, ele provocou um engajamento, um desafio estratégico no país para colocar o homem na Lua. E foi Neil Armstrong, o astronauta que pisou na Lua. Mas a história conta que em alguma visita ao Cabo Canaveral, na Flórida, onde a NASA está situada, eu já estive lá, viu? E nesse sentido, ele foi lá, a comitiva presidencial foi lá no Campo Canaveral visitar a NASA e viu alguém que estava limpando o chão. Alguém perguntou àquela pessoa: o que é que você está fazendo? E a equipe era tão entrosada e focada em um objetivo estratégico que ela disse: eu estou colocando o homem na Lua. A ficha ainda não caiu, mas eu vou te explicar. Aquela pessoa que estava fazendo uma tarefa recortada, limpando o chão, tinha uma consciência apurada de que o que ela estava fazendo estava cooperando para algo maior. Ela tinha uma consciência de que um ambiente de repente sujo não gerava condições de produtividade para outras tarefas que aparentemente eram mais complexas. Mas sem aquela tarefa simples não funcionava. Eu vou te dar uma ilustração básica. Provavelmente, e tem mesmo, tem um filme, eu acho que estava no Netflix, uma série, As Contadoras, enfim, que é as calculistas. Enfim, eu não lembro o nome, tem muito tempo que eu assisti isso, mas fala mesmo das mulheres matemáticas que estavam engajadas nos cálculos de lançamento de foguete e tudo mais. Imagine um time de cientistas, até com salários maiores e tudo mais. Essas mulheres e homens, mas mulheres especificamente, elas menstruavam, sim. Elas iam ao banheiro fazer necessidades fisiológicas, sim. Os homens também faziam suas necessidades fisiológicas, sim. Então, ambiente limpo era uma condição definidora para que produtividade acontecesse. Afinal de contas, banheiro sujo e mulher não combina. Mulheres, por favor. Com homem também não deveria combinar. É porque a mulher tem um modus operandi diferente, né? Você já entendeu. Então, ela entendia que aquilo que ela estava fazendo estava conectado a algo maior. Ela não olhava a vida dela como uma tarefa focada. Ela entendia que ela estava servindo a algo muito maior. É como aquela pessoa que está carregando tijolos em uma construção e você pergunta: o que você está fazendo? Eu estou carregando tijolos.
Mas uma outra pessoa que entende o propósito, ela vai responder: eu estou construindo uma casa. Ela sabe que ela está envolvida em algo maior. E o que ela faz é carregado de significado, é carregado de propósito, é carregado de intencionalidade. Viva o propósito divino nas coisas simples, meu irmão. Sendo uma influência divina por onde você passar. O que você faz, o que nós fazemos, mesmo sendo aparentemente simples e pequeno, à vista de outras coisas que são consideradas mais complexas e grandiosas, é um instrumento para algo maior que Deus está te usando. A gente, por vezes, não valoriza o trabalho dos garis, né? Olha assim, rapaz, o cabo é gari. Você sabe que em uma cidade, se os garis fizerem greve, o pau tora, né? A vida vira um caos. O mau cheiro, as infecções, as proliferações do que não presta. Entende? Há um propósito grandioso em ser gari. Honra a vida deles, ora por eles. Experimenta parar perto de um gari e puxar R$100 e ofertar na vida dele. Abençoa a vida dele. Quando ele passa, Senhor, guarda, Pai, a vida desses atletas. Porque os cabos são atletas, não são não. Eles saem correndo e pegam peso e jogam. Nada contra você atuar em coisas mais especializadas. Nada contra. Mas cada um nasceu com um propósito na vida. E isso não tem a ver com status de reconhecimento social. Tem a ver com aquilo que Deus ministra ao seu coração. Isso vai ficar mais claro para você. Amém? Uma outra questão, irmãos, é que quem vive com propósito deixa um legado. O conceito de legado ele é parecido com de herança, mas no sentido que a gente está falando aqui, legado é diferente de herança. Legado é algo que a gente deixa nas pessoas, como uma inspiração, uma marca, algo que distingue nas pessoas, entende? Você já deve ter convivido com alguém em um ambiente de trabalho ou na vida, e essa pessoa sai daquele ambiente porque foi demitido, porque se mudou, e alguém diz: rapaz, graças a Deus que fulaninho foi embora. Ô bucha aquela pessoa era. Deixou um legado ruim de alguém que de repente era um sugador, não um cooperador, que pesava o ambiente. Mas existe uma forma de deixar um bom legado, de alguém que inspira outras pessoas, que toca no coração de outras pessoas, e que de repente você até nem percebe, mas a sua vida está sendo moldada e influenciada para melhor, por causa da vida daquela pessoa que está deixando um legado em você. Uma vida que inspira. E Deus nos chama para uma vida com um propósito tal, que inspira outras pessoas. Amém? Deixar um legado é ser inspiração para outros, é conectar gerações com algo maior, é inspirar pessoas a terem uma vida que agrada a Deus. Nós somos chamados para isso. Ele nos deu o ministério da condenação. Pelo amor de Deus, foi isso? Ele nos deu o ministério da reconciliação. O trabalho, o serviço, o chamado, a incumbência de conectar pessoas ao amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, meu irmão. Amém. Viver com um propósito faz com que a gente tenha uma vida que inspira outros. E sabe, Jesus, ele é o nosso maior exemplo de uma vida com propósito. Ele sabia que o que ele fazia na terra estava conectado com algo maior. Ele não estava apenas andando com 12 homens. 12 homens e um segredo. Ele sabia que o que ele estava fazendo era discipulando as nações por meio de discipular 12 homens. Ele sabia que Deus o havia designado com algo poderoso e específico na terra, para que com a disciplina e o propósito de vida de Jesus, eu fosse alcançado e você fosse alcançado. 2000 anos depois, e a obediência de Jesus fala ao meu coração e ao seu coração. Olha que bênção, que coisa extraordinária. Amém? Quanto mais perto de Jesus, quanto mais em comunhão com Deus, quanto mais envolvido
com o Espírito de Deus que habita dentro de nós e comunica a vontade do Pai e interage conosco, Ele é nosso companheiro, nosso amigo. Quanto mais perto de Deus, mais nítido o nosso propósito de vida fica. Mais seguro, mais bem resolvido, mais clara é a sua vida. Amém? Mas sabe que o contrário também é diferente. Quanto mais distante do Senhor, mais confuso nós ficamos. Mais incerto é o nosso futuro. Mais vacilo a gente dá. E mais vacilante são os nossos passos. Irmão, quando nós temos intimidade e comunhão com o Senhor, e a gente percebe que está sendo guiado mesmo pelo Espírito, a gente não anda, será que é? Vou ou não vou? Não, a gente pisa. A gente sabe que está andando da forma e na direção que deve andar. A gente não tem dúvida, irmão. Envolvido no amor de Deus que lança fora todo medo, há uma certeza do que a gente vai, para onde vai. Meu irmão, é uma vida de muito menos ansiedade. Amém. Está recebendo algo, irmão? Oh, aleluia. João 6, versos 37 e 38, você pode ir lá. Estamos dizendo que Jesus é o maior exemplo de uma vida com propósito. João 6, 37 e 38 diz o seguinte: contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha. Jesus, irmãos, tão sublime, da música, tão sublime, glorioso, pronto, maravilhoso, admirável. Ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a do Pai que me enviou. Ele é o maior exemplo de alguém que enxergava que aquilo que ele estava fazendo não dizia respeito à vida egoísta dele, mas de algo maior, do Pai que enviou. João 5,30 diz assim, pode voltar um capítulo, diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Repara, ele estava dizendo: a minha suficiência vem de Deus, as minhas fontes estão em Deus, eu dependo dele. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, assim faço. E o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Oh, aleluia. Ei, irmão, Jesus é o nosso exemplo. Essa deve ser mesmo a nossa mentalidade, a nossa confissão. O nosso sistema de crença deve estar amparado nisso. Eu não busco a minha vontade, mas do Pai que me alcançou por meio de Jesus. Eu vivo para fazer a vontade de Deus. Amém. João 4,34 disse Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que é que alimento faz, irmão? Alimento é nutrição, alimento dá energia. Vou confessar a você, quando eu acabei a corrida hoje, eu fiz uma bobagem. Eu corri em jejum, irmão. Não deu tempo de comer. Eu fui comer em jejum, só bebi água e tomei um pré-treino. Uau! Que não tinha açúcar, era só um comprimidinho. Então minha insulina não foi disparada, eu estava em jejum e eu corri, me hidratei, né? Atleta, aí peguei a água, corri. Não tinha carbogel. Quando eu cheguei, passei pela chegada, que colocaram a medalha que é a medalha de participação, você sabe, né? Então, você colocou no pescoço, eu acho que pesou a medalha, me deu uma tontura assim. Eu digo: oh, glória! Eita, o manto desceu. Isso tem alguma coisa estranha. Aí fui assim, meio devagar, entrei no corredorzinho para pegar a fruta. E eu tinha suco de uva, biscoito e fruta. Eu só quero a fruta. Comi uma banana, irmão, aí veio glicose rápido e
Já estava revigorado novamente. Mas eu falei isso porque o alimento, ele dá nutrição para alguém. O alimento, ele dá energia para as pessoas. Jesus estava falando: minha energia, a minha nutrição, o que me mantém de pé, aquilo que me mantém andando e motivado a... Ele comia, amém? Mas ele estava falando de algo muito mais transcendente, muito mais além do que o alimento natural. Maior não é montar acampamento, festa tal, não. Ir para o trabalho, abrir o comércio, e está tudo certo quanto a isso, amém? Mas isso só são veículos para fazer a vontade do Pai, amém? Meu alimento é fazer a vontade para Jesus, irmãos. Ele, como nosso maior exemplo, como o caminho que nos leva a Deus, ele entendia que a vida dele só valeria a pena, ou só valia a pena, se fosse fazendo a vontade de Deus. Oh, irmão, essa deve ser a nossa canção. Acho que cantamos algo desse tipo hoje, amém? Então não viva para si mesmo. Diga para o seu irmão, olhe para o lado dele. Se ele estiver cochilando, sacode ele com mais um pouco de força. Diga: meu irmão, não viva para si mesmo. Amém. Uma vida egoísta, focada apenas em satisfazer-se, é impossível de ser satisfeita. Preste atenção no que eu acabei de dizer. Uma vida egoísta, focada em se satisfazer, é impossível de ser satisfeita. É um saco furado, nunca enche. Você nunca vai estar satisfeito. Não, porque eu vou ser pleno, feliz quando eu tiver um corpo assim como o de Leandro, assim. Não, porque felicidade mesmo eu vou ter quando eu passar num concurso que eu quero, assim, que eu admiro. Não, porque plenitude mesmo eu vou ter quando eu tiver filhos. Não, porque plenitude mesmo eu terei se eu tivesse um dinheiro e pudesse frequentar os restaurantes mais chiques da cidade, tivesse reconhecimento social e andasse nas rodas da fortuna e fosse reverenciado por todos. Você nunca vai ficar satisfeito. Porque no dia que você alcançar isso, a sua alma vai pedir mais. E depois que você adquirir mais, a sua alma vai pedir mais. Como era o nome da casa de Michael Jackson? Hã? Neverland. Gostou da pronúncia? Um homem que tinha tudo, irmão, e começou a fazer um monte de maluquice. E pessoas que têm tudo. Mas é tão insatisfeito em buscar se satisfazer, que perdem para um pó branco e morre de overdose. E ainda canta: meus heróis morreram de overdose. O meu morreu numa cruz. E não ficou morto, ele ressuscitou. Oh, irmão. Então, uma vida egoísta, focada em satisfazer-se, nunca será satisfeita. É impossível de ser satisfeita. Mas quando a gente coloca o foco em satisfazer a vontade de Deus para nós somos supridos, nós somos preenchidos, nós somos satisfeitos em Deus. Sabe que o que eu estou dizendo tem uma base bíblica, irmão.
Mateus 6,33. Mas, contudo, porém, todavia, buscai primeiro o reino de Deus. Vamos lá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Sabe, muitos querem uma causa pela qual lutar, algo para se entregar. A gente vive num mundo assim, não? Ativista disso, ativista aquilo, e as pessoas vão defender, eu não sei o que lá e tal. Cadê Rose com os gatinhos? Ela está aqui? Eu acho massa, a gente teve conversas boas sobre isso, porque tem uma função, e ela pode ser um instrumento poderoso de Deus fazendo isso. Não se envolva com os projetos dos outros, não critique o que você não conhece, mas de repente você tá lá. Eu me perdi de novo. Bom, mas buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Pessoas que vivem tentando se suprir com alguma coisa que não é a vontade de Deus, vivendo em futilidade, em algo vazio. Elas querem uma causa pela qual lutar, era sobre isso que eu estava falando. Elas querem algo para se entregar. Elas querem uma bandeira para levantar e dizer: eu defendo isso, eu morreria por isso, eu sou apaixonado por isso, eu vou pintar a minha casa dessa cor, eu vou usar as cores desse negócio aqui, eu vou respirar isso aqui, isso me consome, esse é o meu propósito de vida. Pessoas que têm lutado e se entregado em aventuras perigosas e vazias, que não são dignas de confiança, porque afinal de contas ela não sabe se aquilo ali vale a pena. É apenas para satisfazer o ego, para se posturar como importante e dizer: eu tenho uma causa pela qual lutar. Pessoas que de repente o propósito de vida é o dinheiro, é o corpo, é o álcool. Eu sempre digo em alguma ocasião dessa baboseira que eu vejo, meu irmão, acho que tem poucas coisas tão pobres e fúteis como sextou e uma garrafinha verde e uma selfie todo fim de semana. Pausa para você pensar. Tem tanta coisa muito melhor para ser vivida. Eu não estou entrando no mérito se você bebe, se você não bebe. Eu estou falando de um lifestyle, de um estilo de vida que é fundamentado nesse tipo de coisa. Eu estou falando de alguma coisa do outro mundo, irmão? Que pessoas cuja razão da vida é: bora tomar uma, tomei 3, tomei 4, indulgei, perdi a cabeça. E ela vive nesse loop. Pessoas o propósito de vida, aquilo que aquece o coração delas, são só os prazeres sexuais. Hoje eu estou com um, amanhã está com outra, depois de amanhã está com outra, e com outro, e com outra, e com outro, e com outra, e com outra, e com outra. Ou as drogas. Pessoas que são devotas a uma vida de andar chapado. Pessoas que respiram e caminham por um time de futebol. Não sei se você conhece alguém assim. O futebol deles ultrapassa por uma torcida comum. Tudo bem, irmão, tudo bem. Se você é vascaíno, tudo bem. Não tem problema nisso. Eu já vi pelo roxo, já vi alguns ali. Tudo bem, meu irmão, está tudo certo. Mas veja, futebol não é objeto da sua adoração. Tudo bem, é um lazer, você gosta, não tem nenhum problema nisso. Amém? A causa, o propósito que mais vale ser vivido
acima de qualquer uma outra coisa que você possa imaginar, é a causa de Cristo. É levar o nome dele por onde a gente for. Amém? O nosso propósito de vida deve carregar, irmão, um valor eterno. Deve carregar valores eternos. Deve carregar o desejo mesmo de servir ao Senhor e de viver aquilo que Ele quer que a gente viva. Efésios 5:1-2 diz: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Viver com propósito é viver imitando Cristo, buscando imitá-lo. E talvez você diga: rapaz, é uma régua muito alta. É algo que eu não me vejo fazendo. Comece a se ver fazendo. Comece a se enxergar como Deus te enxerga. E se Ele deixou isso na sua palavra, porque é possível. Amém? É uma construção, meu irmão. Degrau por degrau, mas é possível. Não viva para si mesmo. Viver para si mesmo é uma vida vazia. Amém? Sabe que tudo isso não é ter uma vida chata, sem diversão, sem satisfação, mas é buscar o que realmente vale, o que realmente importa. E eu creio que o Senhor está chamando pessoas nessa noite para sair de um estado de deriva, de perdição, de falta de propósito, de andar por destinos incertos e perigosos. Deus está chamando pessoas hoje para sair de cima do muro e se posicionar nele. De repente você até que já fez uma aliança com o Senhor, mas você está morno, e o morno é vomitado. Alinhe a sua vida com aquilo que o Senhor quer. Viva uma vida apaixonada pelo Senhor. Faça de Jesus a sua bandeira. Faça de Jesus o seu amor maior. Faça dele a razão da sua existência. Coloca ele adiante de todo pensamento que você tiver. Pai, é da tua vontade, Senhor Jesus. Seus olhos, a sua mente, de repente tem passeado por ambientes distorcidos, por ambientes confusos. Isso tem obscurecido a sua visão, tem turvado, confundido o seu cenário de futuro. Você anda ansioso, complicado, porque você ainda quer viver a vida que você quer. Você ainda quer viver de acordo com seus próprios interesses. E você tem fechado os seus ouvidos para aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. O barulho na sua mente, gritando a voz do seu querer, está tão alto que você não tem dado espaço para ouvir a voz de Deus no seu coração. Mas uma vida de propósito, uma vida com propósito, a gente só encontra nele, em comunhão com ele, aliançado com Jesus, sendo guiado pelo Espírito, amando ao Senhor, fazendo a vontade dele em todo o tempo. Não foi uma palavra de muitos glória a Deus e aleluia? Se você é do fogo pentecostal, você deve ter entrado aqui e dito: essa igreja está meio morna. Não se meta. O Espírito Santo age como Ele quer. Amém. Às vezes é suave, porque aquele que veio como chama de fogo também veio como uma pomba. Eu gosto, irmão, de um barulho, eu gosto do negócio de torar, eu gosto, irmão. Mas Deus vai nos usando como Ele quer. Mas uma coisa eu estou certo: o Espírito de Deus está tratando no seu coração hoje.
está te chamando a arrependimentos, está posicionando a sua vida. Eu quero que você fique de pé. Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Distância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente, recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.